Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em Salmos 139, versículos 23 e 24, que diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Podeis assentar. Irmãos, nessa passagem, o salmista Davi, ele nos deixa uma grande lição. Ele clama para ser sondado, ele clama para ser examinado e transformado por Deus. Quando Davi ele pede isso a Deus, ele reconhece que nem mesmo ele sabe o que há dentro do seu coração na totalidade. E muitas vezes nós achamos que está tudo bem, né, que nós estamos realmente em conformidade, né, com o Espírito Santo, com a nossa vida secular, mas dentro do nosso coração existem mágoas, existe o orgulho, existem feridas que às vezes estão ali quietinhas, mas é nessa ferida que às vezes Deus quer tocar. Às vezes essa ferida que impede o nosso desenvolvimento, e Ele quer sarar essa ferida. Só que Deus, Ele só entra onde Ele é convidado. No início do ano, eu e mais 2 irmãs fomos convidadas a fazer um devocional chamado Mulheres Enraizadas. E ontem, quando a pastora falou que hoje nós teríamos essa oportunidade de dar uma palavra, veio forte ao meu coração falar um pouco sobre esse devocional. Em um período de 56 dias, nós fomos convidadas e até mesmo confrontadas a analisar nossas raízes, a analisar onde as nossas raízes estão firmadas e as feridas que nos impedem de avançar. Sei que algumas outras irmãs também fizeram esse devocional e foi muito marcante em nossas vidas. E nós tivemos principalmente a oportunidade de dar ao Espírito Santo espaço para que Ele pudesse nos curar, para que Ele pudesse moldar na nossa vida em diversas áreas. Irmãos, é doloroso, viu? Não é fácil, às vezes, deixar o Espírito Santo tocar nas nossas feridas. E, além de ser um processo doloroso, esse processo ele precisa ser principalmente contínuo, constante na vida do cristão. Davi, aqui no Salmo 139, ele fez uma oração que também deve ser a nossa. Ele fez um clamor humilde, um clamor sincero, mas principalmente um clamor muito corajoso. E muitas vezes nós pedimos também a Deus, nós principalmente às vezes cantamos ali no automático: sonda-me, Senhor, sonda o meu coração. Mas a que nível de profundidade, a que nível de intimidade nós falamos isso para Deus, né? E Deus, Ele vê principalmente não só o que nós falamos, mas o que nós pensamos e o que nós sentimos. E hoje, irmãos, Ele nos convida a uma purificação completa. Ele nos convida a abrir o nosso coração verdadeiramente. E essa mudança, essa transformação, não existe outra forma de fazer senão de dentro para fora, né? A vida do cristão, ela é moldada de dentro para fora. Muito mais da nossa aparência, muito mais das coisas que nós falamos, às vezes do jeito que a gente quer que as pessoas nos enxerguem na igreja, nos outros lugares. A vida do cristão ela precisa ser moldada de dentro para fora. Deus ele quer corações verdadeiros, Ele quer corações dispostos a serem moldados. Então, hoje, eu convido a todos, e principalmente a mim mesma, que às vezes a gente fala como se fosse fácil, né? Abra o seu coração, e não é. Mas hoje, Deus nos convida a abrir os nossos corações ao exame dEle, para que Ele nos cure, para que Ele nos molde e principalmente para que Ele nos direcione. Hoje nós temos aqui mais uma oportunidade. Quantas pessoas não têm essa oportunidade de pedir a Deus hoje, não tiveram essa oportunidade de pedir a Deus hoje, para que Ele sonde o seu coração? Gente, um coração sondado por Deus, ele é um coração moldado para viver em comunhão. E o principal propósito desse coração moldado por Deus não é outro senão a vida eterna.
Não adianta nada nós passarmos por essa terra e não conquistarmos a eternidade ao lado de Cristo. Então, hoje, nós temos essa oportunidade de pedir para que Deus Ele nos revele o que existe dentro de nós. Aqui fala assim, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando a gente pede isso para Deus dar luz aos nossos pensamentos, para Ele dar luz ao nosso... as coisas que nos afastam dEle, não é para nos envergonhar, é para que Ele possa nos moldar. E aqui, Davi, ele não fez essa oração apenas querendo saber o que ele tinha de estar fazendo de errado. Ele fez isso porque ele queria verdadeiramente a direção do Senhor. O caminho eterno, ele começa quando decidimos abandonar os nossos próprios caminhos e a seguir os caminhos de Deus. Porque só assim, irmãos, nós vamos conseguir alcançar a vida eterna. Então, que hoje nós possamos refletir nessa palavra e pedir para que Deus seja sempre o nosso direcionamento, que Ele tire do nosso coração aquele que nos afaste dEle. Amém.